Tem muitos motivos que nos orgulham de ser brasileiro. E um deles é a nossa agricultura, que representa quase 25% de todo o PIB brasileiro. E mais, é responsável por 1 em cada 5 empregos formais por aqui. É bastante coisa, né? Além de sermos o maior produtor de soja e estarmos no topo do milho e do algodão, o Brasil vive uma nova onda importantíssima para a agricultura regenerativa. Mas nem sempre foi assim. Até os anos 70, o setor era só café e cana-de-açúcar. Então a gente ficava muito dependente dos principais produtos da cesta básica, como o nosso bom e velho arroz e feijão. Foi um caminho bem longo para tornar o agronegócio um dos setores mais importantes da economia brasileira. Mas, a partir dos anos 70, com a chegada do setor no Cerrado, aí as coisas começaram a mudar. Por conta do fluxo migratório, especialmente de agricultores, a região centro-oeste do Brasil, que era até então uma região desabitada, virou uma importante produtora de carne, grãos, fibras e energia, o que ajudou a reduzir a dependência do país aos produtos importados. E ainda surgiram várias cidades graças à expansão da agricultura. E outras que se tornaram um polo de desenvolvimento. Pois é, e aí em 5 décadas, graças à ciência, à tecnologia, aos agricultores, especialmente do Cerrado, o jogo virou. Agora, a nossa agricultura garante a segurança alimentar da população brasileira, gera emprego, renda, criação de indústrias e está liderando uma revolução verde global. É essa posição que permite que o país lidere iniciativas e promova a recuperação do meio ambiente com a agricultura regenerativa. O modelo necessário, especialmente com relação à adaptação aos fenômenos climáticos extremos que a gente vive. Se a agricultura sustentável busca conciliar produção com conservação, a regenerativa vai além e foca em restaurar recursos naturais, como a saúde do solo e a biodiversidade. Ou seja, restaurar em vez de só conservar. E quando o assunto é esse, o Brasil já está na mesa há muito tempo. Segundo a pesquisa Farmer Voice, os agricultores brasileiros usam, em média, cerca de 10 práticas do modelo regenerativo, enquanto a média mundial é de 7 práticas. Entre elas, 2 são super importantes. Primeiro, o mercado de carbono, que você já deve ter escutado por aí como créditos de carbono. De forma simples, é quando o agricultor usa técnicas para tirar o gás carbônico da atmosfera e guardar tudo no solo. Além de ajudar o clima, cria base de dados sobre o uso do solo, o que aumenta a transparência do sistema e fortalece a economia climática. E a segunda, talvez você nem imaginava. O agronegócio brasileiro é muito limpo. Somos um gigante da transição energética. Quase 60% da energia usada no nosso agronegócio já vem de fontes renováveis. Estamos falando de etanol de cana, biodiesel de soja e biogás. Por isso, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Um estudo da FGV desse ano mostra que a agricultura é responsável por aproximadamente 29% do consumo de toda a energia aqui no Brasil. E a participação nas fontes renováveis chega a 60%. Ou seja, o agronegócio contribui com mais da metade da energia renovável utilizada no nosso país, por meio de recursos como etanol da cana-de-açúcar, biodiesel de soja, biogás. E aí tem um detalhe importante: o Brasil tem um potencial único de produzir alimento e produzir biocombustível ao mesmo tempo. Isso graças a uma característica singular da agricultura brasileira, que é cultivar de 2 a 3 safras no mesmo ano, potencializando o uso da terra. Mas para existir esse espaço de uma produção suficiente para todos os nichos, é necessário que a abordagem adotada seja centrada na inovação, que é a chave de tudo. E aí eu trago 2 exemplos práticos dessa inovação. O Procarbono, iniciativa da Bayer que promove práticas agrícolas sustentáveis, com foco na captura de carbono no solo, e o investimento em novas culturas, como a camelina, para a produção de biocombustíveis e combustível sustentável de aviação, o SAF. Então a gente mostra que o futuro é na fazenda e aqui no Brasil.